Completam, né, 8 meses desde que, no dia 29 de janeiro desse ano, após uma consulta de rotina, com um diagnóstico, na nossa opinião, né, na nossa humilde opinião, de uma virose simples, após 3 dias de febre, aquilo se transformou numa bola de neve e, na verdade, foi descoberto um câncer que mudou completamente minha vida aí nos últimos 8 meses. Eu fiz minha última cirurgia no final agora do mês de julho, começo de agosto, e eu queria compartilhar com vocês que o resultado da biópsia foi totalmente negativo, então isso me livra e me coloca numa próxima fase aí, que é a fase de vigilância, né? Continuem orando, que ainda tem uma caminhada, mas pelo menos desse tumor eu estou livre. E agradeço a Deus pelas orações, pelo cuidado, pelo carinho, pela lembrança, pelas mensagens de WhatsApp dos irmãos. Agradeço a Deus pela minha família, pela loirinha que está ali atrás, a Priscila, que acompanhou toda essa caminhada. E é muito gostoso ver como Deus cuida da gente em meio a todo esse processo, né? E foi um processo extremamente intenso, né? Foram 8 meses, como eu disse para vocês, que mudaram minha perspectiva de vida em vários sentidos. E eu queria compartilhar com vocês um pouco de tudo isso. Não falar sobre o câncer, mas falar sobre Deus e sobre o amor de Deus para conosco. Amém? Em primeiro lugar, toda a glória seja dada a Deus nesse processo. Amém? Irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia aí, lá no livro de Jó. Obviamente, quando começou esse processo todo, alguém me disse: Paulo, vai lá, leia Jó, porque Jó sofreu e, normalmente, quando nós cristãos, a gente se depara com situações de sofrimento, a gente vai para as Escrituras procurando respostas, né? Mas eu queria dizer para vocês que, durante todo esse processo, eu confesso para vocês que muito disso, né, muito da minha teologia, muito das minhas respostas, muito daquelas frases prontas que a gente usa, que eu usava, inclusive, para consolar irmãos, tudo isso vai por água abaixo. Quando a gente é tomado por um processo onde de repente, você não tem controle absoluto de nada da sua vida, onde você se depara realmente com a possibilidade da morte, muitas das suas respostas, muito da sua teologia, ela vai para o espaço, e você fica sem respostas para a grande maioria das suas perguntas, e de forma humilde você começa a dizer para Deus: Deus, o que está acontecendo? Porque, de repente, aquela teologia que todos nós, de alguma forma, né, principalmente você que já é um cristão antigo, você vai desenvolvendo aquela forma na tua cabeça que, bom, Deus é bom, Deus é bom. Se eu for bom, tudo vai acontecer de bom comigo. Repetindo, Deus é bom, se eu for bom, as coisas vão bem na minha vida. De alguma forma, você pode não aceitar isso, mas de alguma forma a gente começa a lidar com essa lógica na nossa vida. Bom, Deus é bom, então se eu fizer as coisas corretamente, se eu for íntegro, se eu for um cara honesto, se eu for um cara justo, se eu cuidar bem da minha família, se eu cuidar bem dos meus amigos, as coisas têm que ir bem para mim. E de certa forma a gente vai criando essa expectativa no nosso coração. Mas essa lógica, ela não funciona. E as coisas, de repente, elas escapam da nossa vida, seja por uma doença, seja por uma situação inesperada, seja um relacionamento quebrado, seja uma situação de desemprego que invade a sua vida. E eu não sei, irmão, eu não sei realmente qual é a situação que você enfrenta hoje. Mas eu queria dizer para você que essa lógica, ela não funciona. Porque ela não é bíblica, ela não parte da premissa correta do nosso Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem respostas. Porque Deus
quer responder às nossas perguntas. A questão é que as respostas que Deus traz para nós, não necessariamente são as respostas que você quer ouvir. As respostas que Deus quer dar para a sua vida, que Deus quer dar para você, não são necessariamente as respostas que você quer ouvir. Então abra lá no livro de Jó, e a gente vai ler aí vários textos desse livro, e eu quero que você me acompanhe. Tá bom? O livro de Jó é um livro difícil de ler. Normalmente a gente lê os 2 primeiros capítulos, aí do 3º para frente começa um desabafo de Jó, aí no capítulo 4 em diante começa uma discussão, e aí a gente pula tudo e vai lá para o capítulo 42. Né? Se você for ver na tua Bíblia, você vai ver que as páginas entre o capítulo 4 e o capítulo 42, elas estão todas amarelas, grudadas, né? Porque faz tempo que você não abre. Porque realmente é muito difícil. Só quando você está doente mesmo, mas muito doente, para você ler essas páginas, né, e tentar entender o que tem por trás. Né? Mas vamos procurar caminhar aí no livro de Jó. Né? Capítulo 1, lá no versículo 1, diz assim, olha, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Jó era um sujeito íntegro, justo e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos no total. E aí vem a descrição do que Jó tinha naquela época, ou seja, Jó já tinha uma JBS aí. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Era o homem mais rico do Oriente. Então, monta aí na tua cabeça. Jó era um sujeito íntegro. E quando eu falo de integridade, gente, eu estou dizendo daquela qualidade de você ser o mesmo em toda e qualquer situação. Isso é integridade. Ou seja, a sua postura, as suas ações, elas têm uma uniformidade, mesmo em meio àquelas situações difíceis que se apresentam na nossa vida. Mas Jó também era um cidadão justo. E ele evitava fazer o mal. Depois, se você for lá para os capítulos 39, 38, etc. tal, do livro, você vai ver Jó se justificando diante de Deus, depois que tudo que acontece com ele, e ele fala abertamente com Deus, falei, Deus, eu fiz um trato com o meu olho, com os meus olhos, eu não olhei para as mulheres, eu tentei ser justo, eu tentei tratar do pobre, eu cuidei daqueles mais miseráveis, eu cuidei daqueles que tinham necessidade, que estavam ao meu lado. Esse era Jó. Mas, como vocês sabem, as coisas não, enfim, elas vão ter um outro rumo dentro desse livro. Pela lógica que a gente usa nas nossas vidas, aí, pela nossa lógica natural, Deus é bom, Jó é um sujeito bom, é ou não é, gente? É um sujeito íntegro, é um sujeito justo, que evita fazer o mal. Consequentemente, o que vai acontecer? As coisas vão dar bem para a vida dele, certo? As coisas vão dar muito bem para a vida dele. E estão dando. Jó era rico. Jó tinha 10 filhos, se dava bem com os filhos, estava ali sempre celebrando com seus filhos, e o livro não poupa palavras para descrever as festas que aconteciam ali no relacionamento entre Jó e seus filhos. E além disso, ele tinha uma multidão de bens. Opa, então peraí. A fórmula está dando certo. É ou não é? Deus é bom, as coisas estão caminhando bem, Jó é um sujeito justo, as coisas caminham bem. Porém, esse não é o final da história. E depois, eu não vou contar nos detalhes, mas eu peço que você leia de novo aí o capítulo 1, capítulo 2, até o capítulo 3 na tua casa. Mas a história você já conhece. Existe uma reunião lá em algum lugar, no quartel-general de Deus, os anjos se apresentam, dentre eles está Satanás, o acusador. E aí Deus fala, ô Satanás, você tem visto Jó? Meu servo Jó é um sujeito íntegro, um sujeito que teme a Deus. E Satanás diz, bom Deus, também tem o seguinte, do jeito que você protege o Jó,
do jeito que você abençoa o Jó, com certeza ele vai ser um homem bom, procurar ser um homem bom, um homem que teme ao Senhor. Satanás desafia Deus. E depois a gente vai entender o que está por trás desse desafio. Mas Deus permite, como você sabe, que Satanás toque nos bens e na família de Jó. E de repente, a história continua e Jó, numa tacada só, num dia só, ele perde todos os seus bens, todos os seus rebanhos e o pior de tudo, ele perde os seus 10 filhos. Então Jó, enfim, tenta digerir tudo aquilo que está acontecendo e a Bíblia fala que Jó mantém a sua integridade. E em tudo aquilo Jó não peca com seus lábios, a Bíblia diz que Jó não amaldiçoa a Deus. Jó não culpa a Deus por tudo aquilo. Mas a história segue. E de novo tem uma reunião no quartel-general de Deus. E Satanás está lá de novo, o acusador está lá de novo. E ele diz para Deus novamente. Quer dizer, na conversa ali entre Deus e Satanás, né? Deus diz para, está vendo, meu servo Jó, você tocou a vida dele, mas ele continua íntegro. Ele continua temente a Deus. Satanás diz, bom, é o seguinte, nós tocamos todos os bens, tocamos a família dele, mas vamos tocar a saúde dele. Vamos tocar a saúde dele, quero ver se depois de tocar a saúde dele, ele vai continuar temendo ao Senhor. Então Deus permite, contanto que Satanás poupe a sua vida, poupe a vida de Jó. E de repente, Jó é acometido de feridas que, segundo a descrição da Bíblia, vão da sola do pé até a sua cabeça. E Jó, depois de perder tudo, perder seus filhos, ele acaba sendo afetado duramente no seu físico, na sua saúde. E, obviamente, ali temos Jó de novo, sozinho, abandonado, sentindo as dores todas em seu corpo e lidando com as emoções de todas as suas perdas recentes. Sua esposa, quando vê aquilo, diz para Jó, bom Jó, você ainda mantém sua integridade? Ela questiona Jó. E diz para Jó, Jó, amaldiçoa Deus. Não é possível que exista um Deus, não é possível que Ele esteja cuidando, olhando de você. Puxa, você fazia sacrifícios, você temia esse Deus, você sacrificava pela madrugada pelos seus filhos. Amaldiçoa esse Deus e vamos buscar outra coisa. E ela diz, olha, amaldiçoa Deus e morra. E morra. Se a vida não faz sentido, esse Deus que você temia, que você acreditava, faz menos sentido ainda. Morra. E a Bíblia diz que mesmo em tudo isso, Jó mantém a sua integridade e ele diz para sua mulher, olha, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o Senhor, o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. A gente lê até aí, a gente entende e fica com a questão seguinte, bom, e daí? Quando você pula lá para o capítulo 42 de Jó, parece que fica um buraco no meio para entender como é que Jó lidou com tudo isso. Como é que Jó lidou com Deus, com tudo isso que aconteceu na vida dele. E é interessante, se você continuar na leitura e for lá para o discurso de Jó, que está no capítulo 3, você vai ver que Jó diz assim, olha, pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu o menino.
Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importa com ele. Não resplandeça a luz sobre esse dia. Capítulo 3, gente, se a gente pudesse resumir, ele diz o seguinte, olha, primeiro, Jó lamenta seu nascimento. Jó diz o seguinte, puxa vida, maldito esse dia em que eu nasci. Mas Jó não para por aí. Ele deseja que ele tivesse morrido ao nascer. Melhor seria se eu tivesse morrido ao nascer. Melhor seria se eu não tivesse visto a luz do sol. E finalmente, Jó chega a desejar a sua própria morte. Vejam, Jó não amaldiçoou a Deus. Mas isso não quer dizer que Jó tinha tudo isso resolvido em seu coração. E Jó olha para toda essa situação e ele fica desesperado. E ele começa a dizer para aqueles seus 3 amigos que chegam ali, fala, olha, maldito seja o dia que eu nasci. Melhor seria se eu não tivesse visto a luz do sol. Melhor seria se eu morresse agora. Irmãos, talvez você esteja passando ou tenha passado situações em sua vida que você enfrentou o silêncio. Que você se encontrou no meio de uma tempestade onde você não tem respostas. Nesse momento, nós encontramos Jó, doente, perdendo em pouco tempo tudo aquilo que ele tinha, inclusive seus filhos, enfrentando feridas internas, feridas externas. A grande questão é que se você parar para ler o livro de Jó, como um todo, como eu fiz, e se perguntar, bom, o porquê do sofrimento? O porquê do sofrimento de Jó? Eu sinto te dar uma resposta, mas Deus não responde isso. Deus não diz para Jó por que ele estava sofrendo. E esse é o grande desafio do livro de Jó. Quando você vai para ele, Deus não necessariamente responde a pergunta, porque não é essa a pergunta principal. A pergunta no coração de Jó e no nosso coração é, Deus me ama? Será que eu não estou sozinho? Será que todo esse sofrimento, toda essa dificuldade pela qual eu tenho enfrentado, não tem a ver com um Deus que essencialmente não me ama? A gente dá uma cara mais teológica para isso, procurando respostas, por que isso está acontecendo na minha vida, por que do sofrimento, por que isso, por que aquilo. Mas essencialmente lá no fundo a gente vai cativando um sentimento de que, sabe, algumas coisas aconteceram na minha vida, algumas dificuldades, alguns sofrimentos, mas parece que essa coisa de colocar isso diante de Deus, orar, não funciona. E o sofrimento se alonga, se prolonga e as coisas continuam do mesmo jeito. Jó está desesperado. E ele não tem uma resposta de Deus. E no fundo do seu coração, a questão é, Deus me ama? Quem nunca, sinceramente, experimentou essa questão? Quem nunca continuou crendo num Deus poderoso? Continuou crendo num Deus capaz de fazer todas as coisas, que tem todo o poder em suas mãos? Mas quem nunca pensou, puxa vida, mas será que ele realmente me ama? Será que ele está olhando para essa situação pela qual eu estou passando agora? Como é que Deus lida com a minha questão? Como é que Deus lida com o meu sofrimento? Então, eu queria ir um pouco lá para frente, no livro de Jó. Vá comigo lá no capítulo 38 agora, do livro de Jó. E nós vamos ler alguns textos, dos quais eu queria tirar para a gente 3 lições aí da experiência de Jó. O primeiro texto está lá em 38,
capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse. Do capítulo 3 até o capítulo 38, como eu disse para vocês, é uma discussão entre três amigos de Jó que chegam ali, com Jó respondendo algumas vezes, e esses amigos, eles utilizam essa lógica. Jó, é o seguinte, Deus é bom, Deus é justo. Se as coisas não estão indo bem com você, é porque você pisou na bola. Você pecou, você errou de alguma maneira. Ou de uma maneira que você não tem a capacidade de ver e perceber, mas tem alguma coisa errada com você. Porque a lógica é, Deus é bom, se eu for bom, tudo vai bem na minha vida. E de diversas formas, esses amigos ficam ali, conversando com Jó em vários diálogos, e Jó fica se defendendo. Até que chega um determinado momento em que Deus entra na parada e Deus, no meio da tempestade, Deus responde. Mas Deus não responde para os amigos, Deus responde para Jó. Deus responde para Jó. Guarde isso. Agora vá no capítulo, vamos dar mais um pulinho aí, no capítulo 42. Que é o texto que com certeza você conhece. Que é a resposta, a reação de Jó a tudo aquilo que Deus fala. Então, do capítulo 38 até o capítulo 42, Deus responde a Jó. Como é que Jó, então, responde a Deus? Então Jó respondeu ao Senhor, capítulo 42. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei disso. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei das suas características, Deus. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei, Jó dizendo, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas para mim, que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito. Marque esse versículo na tua Bíblia. Mas agora os meus olhos te viram. Existem dois momentos no relacionamento de Jó com Deus. O momento antes do sofrimento, o momento no sofrimento. Jó não havia resolvido seus problemas todos, ele continuava doente, ele continuava lidando com as suas perdas. Mas no meio do sofrimento, Jó diz, antes eu conheci o Senhor somente de ouvir. Esse Jó, que era íntegro, que era justo, que evitava fazer o mal, ele conhecia Deus de ouvir. Após todo esse processo, Jó diz, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho uma outra relação com o Senhor. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz. Agora o Senhor está falando com um dos amigos de Jó, que vieram para consolar a Jó. Estou indignado com você, Deus falando, e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Guarde isso. Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Ou seja, toda essa discussão que ocorre entre o capítulo 3 até o capítulo 38, no final Deus diz para Elifaz, que era um dos amigos de Jó, que estava ali argumentando com Jó, naquela lógica, Deus é bom, se você for bom, tudo vai bem na sua vida. Mas se as coisas não estão indo bem na sua vida, é porque Deus continua sendo bom, você está pisando na bola, você está cometendo algum
pecado. E Deus diz para Elifas: Elifas, vocês não falaram o que é certo a meu respeito. Mas Jó falou. Jó falou o que é certo a meu respeito. E Deus manda Elifas e os seus 2 amigos atrás de Jó para que Jó ore pelos 3. E Deus diz, de uma maneira impressionante: eu aceitarei a oração de Jó. Se Jó orar por vocês 3, eu vou aceitar a oração de Jó. Aí você deve pensar, bom, mas então, do capítulo 3 até o capítulo 38, Jó disse coisas corretas a respeito de Deus. Mas não foi bem assim. E é isso que eu queria explorar, irmãos, e que você pudesse levar para casa, nessa manhã, um pouco dessa experiência de Jó. Levasse para casa, no seu coração, esse Deus maravilhoso, que Jó antes, íntegro, justo, que evitava fazer o mal, conhecia só de ouvir. Mas que agora, os olhos dele, a relação dele é completamente diferente. E o que Jó aprende com tudo isso? A primeira coisa, gente, que ele aprende a respeito de Deus nesse processo, coisas que ele não conhecia, coisas que ele não experimentou no seu relacionamento com Deus. A primeira coisa é que Deus ouve com amor. Deus ouve com amor. Irmãos, o contrário de amor não é o ódio. O contrário de amor não é o ódio. O contrário de amor é indiferença. Relacionamentos não se acabam porque o marido, a mulher, o amigo e o outro amigo, eles começam a brigar. Porque enquanto existe briga, existe uma chance de reconciliação. Mas quando o casal, ele começa a ser indiferente com o outro, quando um já não começa a se importar com o outro, quando já não mais faz diferença, quando as coisas que um fala, o outro já não escuta, é porque o relacionamento está no fim. Deus ouve com amor. Ou seja, Deus não ouve com indiferença. Deus não está alheio ao seu clamor. Deus não está alheio à sua dor. Deus ouve com amor. Irmãos, é interessante ver, e isso foi uma das grandes dificuldades de vários textos na Bíblia, né, principalmente na nossa tradição evangélica. Lutero tinha diversas dificuldades com vários textos de Jó e alguns textos de alguns salmos, os famosos salmos de lamentações, onde Jó e os salmistas, eles colocam para fora o que vai dentro do seu coração, de uma forma honesta, de uma forma aberta. Leia comigo. Jó, capítulo 19, eu vou ler para vocês, para a gente não perder muito tempo, tá? Lembre-se, Deus disse para Elifas, o amigo de Jó, o que ele falou mesmo? Jó falou o que era correto ao meu respeito. Não foi isso? Jó falou o que era correto ao meu respeito. Mas vamos ver o que Jó disse a respeito de Deus. Capítulo 19. Então Jó respondeu a um dos seus amigos: até quando continuarão a atormentar-me, a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonha? Falando para os seus amigos. Aí vai lá no versículo 6. Vai lá no versículo 6. Saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu na sua rede. Foi Deus que é Deus que está me tratando mal. Essa é a interpretação de Jó. Ele não sabe o que aconteceu, a reunião que teve. Mas na cabeça de Jó, foi Deus que me tratou mal e me envolveu na sua rede. Se grito a injustiça, não obtenho resposta. Jó está gritando: Senhor Deus, essa situação que aconteceu comigo é uma injustiça. Clamo por socorro, todavia não há justiça.
Ele bloqueou o meu caminho, não consigo passar, cobriu de trevas as minhas veredas, despiu-me de minha honra, tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa, Deus, Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não vou, desarraiga minha esperança, como se arranca uma planta. Jó foi sincero diante de Deus. E ele disse para Deus, Deus, se eu estou passando por isso, se o Senhor tem todo o poder, se o Senhor está no controle, é porque o Senhor também é responsável por tudo isso que está acontecendo comigo. Se isso talvez te deixe espantado, existe um salmo que é conhecido como um salmo de lamentações, talvez o salmo mais triste, sem esperança da Bíblia, que é o Salmo 88, que o autor diz assim, eu vou ler para vocês, não precisa abrir. O Senhor Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado com os que descem a cova, sou como um homem que já não tem forças, fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Irmãos, imagina Jesus no Getsêmani. Ele chega para os seus discípulos e diz, fiquem aqui e orem, porque a dor que eu sinto é uma dor profunda, uma tristeza profunda até a morte. E quando Jesus está na cruz, Jesus não está lidando com o ódio, não está lidando com tudo aquilo que está acontecendo, com o seu sofrimento, mas o grito de Jesus é, Senhor, tu me abandonaste, porque o Senhor me abandonou. Quando nós nos sentimos, quando enfrentamos sofrimentos, quando enfrentamos situações que nós não entendemos, por que isso está acontecendo comigo? A primeira reação nossa é, será que do outro lado tem um Deus que me ama? Será que do outro lado não tem um Deus indiferente, que está tão ocupado com tanta coisa que está acontecendo nesse mundo, que não tem tempo específico para mim? Mas Deus, esse não é o Deus verdadeiro. Deus ouve a Jó. Então a primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que Deus te ouve em amor. Seja qual for o seu dilema, seja qual for a tua dúvida, meu desafio para você é, não coloque isso diante de pessoas, diante de situações, etc. Tal. Leve isso para o nosso Senhor. O que a Bíblia fala a respeito disso? Jó, lá no capítulo 42, voltando lá no nosso capítulo 42, da reação de Jó. Vocês falaram o que não era correto a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Um pouquinho na frente diz o seguinte, olha, vocês cometeram loucura, vocês não falaram o que era certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Deus responde por 2 vezes a Elifas, que eles não tinham falado o que era correto a respeito de Deus. Mas a gente leu que Jó, ele abriu seu coração e disse para Deus, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas olha, o Senhor, no final das contas, é responsável por tudo isso. Mas Deus ouviu a Jó. E ele diz, olha, em tudo isso, Jó falou o que era correto ao meu respeito. O que eu quero dizer com isso, gente? É que Deus ouve atentamente o que vai no seu coração. As suas dores mais profundas, os seus dilemas, os quais você não consegue se deparar ou resolvê-los. Aquelas dúvidas que você tem. E a pergunta para você nessa manhã é, qual foi a última vez que você abriu seu coração, de verdade, com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que ouve? Deus não é indiferente ao seu sofrimento, ao seu clamor,
as suas dúvidas, as suas questões. Tenha transparência e honestidade diante de Deus. Coloque em suas orações a honestidade para colocar diante de Deus realmente o que vai no seu coração. Às vezes as nossas orações, elas são tão instantâneas, tão prontas, tão feitas, mas a gente não coloca de Deus o que realmente vai no nosso coração, as dúvidas, os sentimentos, o desgaste, o cansaço. Jesus nos diz, lá em Mateus, que para a gente ir a Ele, porque venham a mim todos que estão sobrecarregados, todos que estão abatidos, todos que estão debilitados, e coloque isso diante de Deus. O Senhor Jesus, Ele não quebrará o caniço quebrado e não apagará o pavio fumegante. Talvez você esteja sem forças para colocar isso diante de Deus, mas persevere, acredite que Deus ouve o seu clamor, a sua oração em amor. Deus não é indiferente. Ele é capaz de ouvir. Ele é capaz de suportar. E se a gente, infelizmente a gente não tem tempo aqui, mas se a gente for para vários salmos, vários chamados, entre aspas, heróis da Bíblia, nós vamos ver pessoas sofrendo profundamente, mas colocando isso diante de Deus. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus ouve o seu clamor. Amém? Essa semana, ore diante de Deus com sinceridade, com transparência, pelos seus problemas mais profundos, pelas suas dúvidas, pelas coisas que você não consegue resolver na tua cabeça. Coloque diante de Deus. Ele aguenta. O cara que está do teu lado não vai aguentar. Às vezes as pessoas vinham lá conversar comigo, e eu estava muito abatido, e a tendência das pessoas é, Paulo, fica tranquilo, isso vai resolver. Isso vai resolver. Pô, mas não vai resolver. Tô pior que ontem, eu não sei como é que vai ser amanhã, e aquele desgaste vai acabando com você, e eu queria dizer para você, aquele momento que eu conseguia fazer é dizer para Deus, Deus, eu não estou aguentando. Nossa, como você é fraco. Nossa, Paulo, está faltando fé. É assim que Deus responde para Jó? Não. Jó falou o que era correto a meu respeito. Colocando diante de Deus, colocando diante de mim, Deus quer se relacionar com você. Deus te ama. Essa é a questão principal. Porque eu estou sofrendo? Coloque diante de Deus. Tá, uma segunda lição rapidinho. Além de Deus nos ouvir, Deus responde em amor. Deus nos ouve. Deus responde em amor. Então, lá no versículo 38 que nós lemos, versículo 38, capítulo 38, versículo 1, capítulo 38, versículo 1, não é? O que nós lemos lá? Então, Deus, depois de todo esse discurso, toda essa discussão, então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Irmãos, talvez a sua vida esteja uma bagunça. Coisas que só uma tempestade, né, a metáfora da tempestade pode explicar. Você não sabe direito quando isso vai acabar. Aliás, você não tem a menor ideia de quando isso vai acabar e como vai acabar. Mas é no meio da tempestade que o Senhor responde a você. Lembrando, Jó continuava enfermo. Jó continuava lidando com as perdas de seus 10 filhos. Nada tinha mudado. Jó não tinha absolutamente nada, tinha perdido tudo. Mas Deus falou com ele. Deus responde. Ele ouve e responde. Por quê? Deus não é indiferente. Deus não é indiferente. Creia nisso. A resposta de Jó, em meio a essas feridas, em meio a essas dores todas, mudaram completamente a perspectiva, a lógica que Jó tinha.
O problema de Jó não estava resolvido. Mas o seu relacionamento com Deus tinha uma outra perspectiva completamente diferente. Antes eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Talvez você diga para mim, Paulo, eu não conheço esse amor. Às vezes eu tenho dificuldade. Talvez eu seja como o jovem rico lá da parábola do filho pródigo, que na verdade fala de Deus e não do filho. Desculpa, o jovem rico não, o filho mais velho. Que no final da história, quando o filho mais novo volta para casa e o pai dá uma festa, o filho mais velho chega para o pai e diz o seguinte, falei, pai, eu estou aqui com o senhor há tanto tempo, o senhor nunca nem matou um carneiro aqui para eu festejar com os meus amigos. E o pai diz, mas filho, você está aqui comigo há todo tempo. Tudo que é meu é teu. O ponto é que você pode estar num relacionamento com Deus, onde as coisas acontecem, você ora, você vem à igreja, você, enfim, participa de um monte de coisa, tem um monte de atividades, mas você não desfruta desse Deus que não é indiferente a você. Você está cheio de respostas prontas, cheio de teologia, que sabe que não responde às suas perguntas mais profundas. Mas Deus, Ele quer desenvolver um relacionamento mais profundo com você. E quando você tiver dúvidas com relação ao amor de Deus, abra lá em João capítulo 3, versículo 16 e 17. Guarda esse texto. Eu sei que você sabe, eu só queria relembrar você desse texto. Deus nos ama, Deus responde às nossas orações. Você hoje tem o conhecimento, tem experiência, como João diz lá em 1 João capítulo 1, olha, nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, você tem a oportunidade de conhecer a profundidade do amor de Deus. A Bíblia diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jó ouvia, mas de repente, em meio a todo o sofrimento, ele viu. E esse ver quer dizer o seguinte, é um outro nível de relacionamento que só o Senhor Jesus pode dar a você. Por quê? Porque Jesus é a resposta em amor definitiva para todas as nossas questões, nossos dilemas, nossos problemas. Ele não quer que você pereça. Ele quer dar para você uma fonte de água viva. Chega de buscar nos poços secos das nossas vidas, em soluções. Uma das coisas interessantes de você passar por uma enfermidade tão longa é que muita gente traz soluções, alternativas. Mas, gente, nenhuma delas vai resolver o problema fundamental da nossa vida, do nosso coração, que é sentir-se amado. Mas Deus amou você de forma tão profunda, que Ele entregou o seu Filho para que você não pereça nos seus dilemas, no seu sofrimento, mas que você tenha a vida eterna. Não amanhã, mas agora, já. Ainda em sofrimento. Nós estamos falando de Jó ainda em sofrimento. Mas você pode experimentar Deus em sua vida. Porque, além de ouvir, além de responder em amor, Deus quer ter um outro nível de relacionamento contigo, irmão. Ele quer ter um outro nível de relacionamento com você. Ele quer se relacionar com você de uma maneira profunda. Não da maneira corriqueira, não da maneira como Jó diz, antes eu ouvia a respeito do Senhor. É interessante que se a gente não tem tempo para isso, mas se a gente for lá olhar Gênesis, né, que é da mesma época de Jó, quando a Bíblia se refere, por exemplo,
a Enoque, a Bíblia fala, Enoque era um sujeito que andava com Deus. Ele era íntegro, ele era correto, mas Enoque andava com Deus. Depois ela fala de Noé, lá no capítulo 6, e fala, Noé era um homem íntegro, justo no meio da sua geração, e andava com Deus. Quando a gente vai lá no capítulo 1 do texto de Jó, Jó também era íntegro. Jó também era justo. Jó também evitava o mal. Mas a Bíblia não fala que ele andava com Deus. Prestar sacrifícios, estar presente, não necessariamente é sinônimo de se relacionar com Deus. Mas Deus quer se relacionar com você desta maneira profunda. Irmãos, quando Jesus está se despedindo, lá nos capítulos 14, 15, 16 do texto de João, e ele começa a falar, olha, para os seus discípulos sobre a sua morte que virá, Jesus diz o seguinte, fala, olha, é necessário que eu vá, porque eu vou preparar uma morada para vocês. Eu vou preparar uma morada. E morada aqui, ali naquele texto, tem o sentido seguinte, eu vou preparar um lugar especial para vocês, para quê, gente? Para você se relacionar comigo. Deus quer andar com você hoje, de uma maneira especial. Porque o que Deus tem projetado, tem programado, tem planejado para nós, gente, não são ruas de ouro, não é um lugar que o sol nunca se põe, tudo isso vai estar no pacote. Mas o principal é que nós teremos um relacionamento profundo, aberto, honesto, transparente com Deus, pela eternidade. A pergunta é, você está preparado para isso? O seu relacionamento com Deus hoje é um relacionamento de andar com Ele, de conversar com Ele, de ser transparente com Ele, de acreditar que Ele te ouve, de acreditar que Ele te responde, a ponto de você derramar diante dEle as suas dores, seus dilemas, seus problemas, entregando para Ele a sua vida. É impressionante como o sofrimento mexe com a gente. Alguns autores, um autor, o Philip Yancey, diz que Deus fala conosco, mas Ele grita conosco, porque a gente não quer ouvir através do sofrimento. Para encerrar, nesse processo todo, eu conheci pessoas maravilhosas. Crianças enfrentando câncer, pessoas no limite físico de suas vidas. Isso mexe com a gente. Em especial, um amigo dessas pessoas que Deus coloca na vida da gente, né, que a gente chama de coincidência, mas coincidência é o nome que as pessoas usam para não dizer que é Deus atuando, porque Deus ouve, Deus atua. E se Deus quer fazer um relacionamento profundo com você, Ele está te buscando, Ele está te puxando. Paulo, vem para cá, eu quero me relacionar mais profundamente com você. E esse meu amigo, o Alexandre, ele morou comigo na época da faculdade. E a gente veio a se reencontrar, ele estava com câncer. E eu fui visitá-lo no final de 2018. E a gente conversando bastante sobre a situação, e a gente foi aprofundando nosso relacionamento. E logo depois, eu vinha a ser diagnosticado com câncer. O interessante é que, de 4 pessoas que moravam juntas, 3 estavam com câncer, né? A gente brincava que devia ter césio enterrado no lugar que a gente morava lá, né? Mas o Alexandre, ele enfrentou um câncer, enfim, ele se complicou, etc. tal. E a gente, depois, ele lá no Rio, eu aqui, a gente conversava por telefone, né? E a gente tinha conversa extremamente profunda sobre Deus, sobre tantas coisas e tal. Ele também é palmeirense, então a gente ficava muito ali. Mas aí, pouco antes dele vir a falecer, algumas semanas antes, ele já ia entrar numa etapa de tratamentos paliativos. A gente teve uma conversa, talvez tenha sido uma das conversas mais profundas que eu já tive com alguém. E ele me disse naquele dia, falei, Paulo, a minha oração, hoje pela manhã, pela primeira vez, eu senti o desejo, a vontade
de ir morar no outro lado. Irmãos, quando a gente chega nesse ponto, quando a gente sente o desejo profundo, quando já não importam mais detalhes tão pequenos, corriqueiros das nossas vidas, o que o Bolsonaro falou essa semana, o que aconteceu, se meu time perdeu, se meu time não ganhou, e a gente sente aquele desejo de estar com o Senhor, de estar com o Senhor, de falar com Ele o que nós estamos sentindo, nossas dores, e chorar com o Senhor, é porque o nosso relacionamento com o Senhor, ele está se aprofundando a ponto do Senhor, de você desejar estar com Ele definitivamente. Irmãos, para encerrar, queria te contar uma história, né? Eu falei para vocês sobre Enoque, e a Bíblia fala que Enoque, ele aos 300 anos, naquela época o pessoal vivia muito, ele começou a andar com Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus até o ponto em que já não estava, porque Deus o tomou para si. E essa história, ela foi contada por uma menina de os seus 10 anos, e ela contou essa história, dizendo o seguinte: Enoque era muito amigo de Deus. Enoque saía para passear com Deus todos os dias. E cada vez eles iam um pouco mais longe. Até que um dia, Enoque estava andando com Deus, e eles foram andando, falando da natureza, falando dos rebanhos, falando do que estava acontecendo, falando da sua vida. Que de repente Enoque olhou para trás e disse: Senhor, eu estou muito longe, não dá mais para voltar, está tão gostoso. E Deus falou: Enoque, não precisa voltar, fica comigo. Fica comigo. E Enoque então já não foi mais encontrado. Irmãos, Deus quer se relacionar de uma maneira profunda com você. Eu não sei quanto tempo mais Deus me reserva aqui. Mas uma coisa eu quero, e eu queria que esse fosse o seu desejo também, é de andar com Deus todos os dias, para que um dia Deus chegasse para mim e para você e dissesse: Paulo, quer saber? Fica aqui, chegou a hora. E a gente pudesse, com alegria, desfrutar de uma comunhão que começa hoje, começa agora, na sua vida. Porque Deus te ouve, Deus te responde, e Ele quer se relacionar com você. Que você possa experimentar esse relacionamento profundo com Deus nessa semana. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor Deus, que nós lemos no livro de Jó. Obrigado pela experiência dele. Obrigado por aquilo que ele nos ensina, Senhor Deus, através do sofrimento. Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um que está presente aqui nessa manhã, Senhor Deus, desafiando a cada um a se relacionar com esse Deus maravilhoso através de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira profunda, de uma maneira nunca antes experimentada em nossas vidas. Que essa semana, cada um de nós, possamos abrir os nossos corações diante de Deus, de forma sincera, de forma honesta, colocando diante dele todos os nossos dramas, aflições, perguntas, decepções. Que a gente possa, Senhor Deus, esperar a sua resposta, a sua ação, sabendo que o Senhor age e quer agir em nossas vidas, Senhor Deus, e que nós saibamos, Senhor Deus, que no final das contas, o Senhor quer se relacionar mais profundamente conosco. Que isso possa ser uma verdade na vida de cada um de nós, nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.